Agora são 8h31, conforme prometido, é bem rápido, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, de Dumas Baterias e também de Clínica Proteus. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, com o economista, professor da UENF, Alcimar Ribeiro, e nós voltamos com você, Arnaldo Neto. Vamos lá, nesse bloco eu vou às perguntas do grupo, né? Começando aqui com a comentarista, se tem o Maurício no Facebook, tem a Silvana no grupo do WhatsApp, né? Que é a número 1. Silvana Venâncio, ela coloca aqui: o senhor vê perspectiva de diminuir a crise financeira, não só de Campos, no país, com a queda do real devido ao que ela classifica como responsabilidade do presidente Bolsonaro, que trocou o presidente da Petrobras e prometeu também trocar a presidência do Banco do Brasil, e também como que esses conflitos do aumento de combustível, pandemia gerando desemprego e queda econômica, há luz no fim do túnel? Eu sou sempre otimista, sabe? Agora, eu sou otimista com os pés no chão, não é? A gente, rapidamente, já até comentei, precisa observar que esse país saiu de uma recessão em 2015 e 2016, foi em função de uma crise internacional do petróleo, em que o preço caiu pela metade, né? E nós, como exportamos petróleo, enfim, acabou que sofremos bastante realmente. E a partir daí tivemos eleição, tivemos crises de combustíveis, né? Passamos por crises internacionais comerciais entre Estados Unidos e China bastante forte. Isso tudo teve um impacto forte no nosso país, essa que é a verdade, né? E depois da pandemia, né? Então, quer dizer, o quadro não é muito simples, né? Então, a pandemia, conforme nós falamos anteriormente, desajustou a economia nacional e internacional. A gente tem esse choque de oferta pela paralisação das empresas, tem a corrida para manter um certo nível de consumo, né? Manter a economia respirando, né? E no meio disso tudo a gente tem ainda corrupção, no caso do Brasil, muito séria mesmo. Isso fica bem acentuado, né? E ainda no Brasil nós temos uma crise política. É importante observar isso, né? Quer dizer, esse cabo de guerra entre os bolsonaristas e não bolsonaristas, né? Enfim, quem ama e quem odeia, isso é terrível. Isso atrapalha muito o desenrolar de tudo. Atrapalha, inclusive, o planejamento da vacinação. Tem uma ideia. Então, quer dizer, agora a gente começa a observar uma certa, vamos dizer assim, uma condição menos negativista, menos negativa, vamos dizer assim. Menos negativa em que sentido? A vacinação, por mais que tenha problema, começa a acontecer, né? Já começamos a receber os insumos, já começamos a produzir a vacina internamente. Então, pode demorar 1, 2, 3, 4 meses, mas nós teremos essas vacinas, né, num nível bastante razoável, que vai poder fazer com que a economia retome as suas condições de operacionalidade. Não é a solução final, é tomar as suas condições numa condição mais regularizada, naturalmente, de funcionamento, né, para que gradativamente a gente possa ir melhorando esse quadro, né, de trabalho, de emprego, de renda. Então, eu acredito que lá para realmente para o ano que vem, para 2022, a gente possa ter uma outra situação a nível de país, né? A nível de país. Agora, isso também não é suficiente, é preciso que as regiões, né, elas também cumprem o seu papel, os municípios cumprem o seu papel, porque não adianta ficar olhando para Brasília e esquecer que nós temos também as nossas obrigações, precisamos fazer o dever de casa, né? Então essas coisas estão todas juntas, mas eu sou otimista que para o final do ano, ano que vem, a gente possa estar respirando melhor. Você já responde em parte a próxima pergunta, que é do Zé Vitor, lá de Gruçaí, meu amigo Zé Vitor Silva, mas ele traz um outro tempero aí na pergunta, que é regional, né, porque aí é um assunto que a gente vai explorar agora, que é a questão dos royalties.
Qual o cenário econômico que o senhor prevê para o pós-pandemia para a nossa região, que já vinha sofrendo por conta da queda dos royalties de petróleo? Qual o caminho para amenizar o impacto, tanto do pós-pandemia, como a queda da arrecadação proveniente dos royalties de petróleo? Olha, aí eu sou bastante, vamos dizer assim, pessimista em relação vamos dizer assim, a contar, né, com altas receitas de royalties. Não temos que contar com isso. Para você ter uma ideia, tem um número interessante que eu anotei, não sei onde eu anotei agora, mas Campos perdeu 80% das rendas petrolíferas nos últimos 10 anos. Perdeu 80%. Entendeu? Então você não vai recuperar essa situação. Falei anteriormente, a bacia de Campos é uma bacia madura, vai depender de novos investimentos, né, que também você não pode contar com isso rapidamente. Né? E para você não ficar nessa expectativa, eu acho que temos que fazer o dever de casa. Aí os municípios, a região, o Estado precisa cuidar da sua casa. O Estado não vem cuidando. A gente sempre está falando das alternativas ao petróleo. Eu acho que é um momento. Agora, já passou. Perdemos muito tempo. Se não fizermos agora, já era. Precisamos pensar alternativas ao petróleo. E quais seriam esses caminhos no seu ponto de vista? Fala-se muito da agricultura. Tem até uma pergunta aí no Facebook, deixa eu até dar um crédito aqui ao ouvinte. Né? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, o Carlos Augusto Souto de Alencar. Bom dia a todos, em especial o confrade Alcimar. Como gerar as bases de um crescimento econômico sustentável no norte fluminense, além da opção de peraí que sumiu aqui, deixa eu puxar o celular que está tudo embolado hoje aqui. Como gerar as bases de um crescimento econômico sustentável na região norte fluminense, além da opção da diversificação agrícola? Onde entra a melhoria da educação nesta equação? Perfeito. Uma boa pergunta, muito boa, Mel. Eu estou tentando sistematizar uma discussão sobre essa questão da agricultura. Já há algum tempo já, né? A visão que se tem sobre a economia rural, a agricultura, é muito antiga. As pessoas não mudam a visão em relação a isso. Entendeu? E eu estou trazendo uma teoria para mostrar que a gente precisa sair dessa visão tradicional. Essa teoria, essa visão, é da OCDE, que em 2006, né, aprovou junto aos países da Europa o que eles chamam de um novo paradigma para a economia rural. Né? E o que é isso? É exatamente essa mudança. Observe que a gente, quando pensa na agricultura, pensa naquele setor pobrezinho, né, que depende de um favor do governo. Então você tem de um lado os produtores, do outro lado o governo, que transfere subsídios para a atividade agrícola. Né? O apoio é no sentido de transferir subsídio, aquele coitadinho. Então a OCDE diz que não deve ser assim. Você deve pensar, na verdade, na economia rural, pensar a economia rural a partir de investimentos, estratégias de investimento, né, para valorização de recursos não utilizados. O que quer dizer isso? Olha para o campo, você vê muita gente, muitos recursos, né, que não são utilizados, né, e uma forma de trabalhar totalmente arcaica, uma maneira de trabalhar que não possibilita, em hipótese alguma, o avanço da atividade agrícola. Tá certo? E para isso é preciso que você extrapole essa visão microeconômica do produtor, trabalhando sozinho, com a ajuda do governo, para um outro ambiente em que você tenha a sociedade integrada, em busca de um objetivo que é comum. Por que o objetivo é comum? Porque, na verdade, falamos da economia global. Se você olhar a economia global, como é que as grandes corporações, elas se articulam? Como é que elas atuam? Exatamente a partir de vamos dizer assim, de uma forte articulação entre elas para ganhar cada vez mais mercado internacional. Então, o produtor, ao contrário, ele fica isolado.
Então, é preciso pegar essa visão e trazer para cá. Quem são os atores interessados no desenvolvimento da agricultura, da atividade rural? Quem são esses atores interessados? O governo, regionais, estaduais, federal, né, são os interessados. A iniciativa privada, as empresas são interessadas. A sociedade civil é interessada. A universidade é interessada. Se todos são interessados, todos devem estar articulados no sentido de pensar grandes projetos, grandes programas, não para o setor, para a economia rural, que integra diversos setores. Aí eu quero dizer o seguinte: a agricultura, ela se integra ao turismo, ela se integra à pecuária, ela se integra a um monte de coisa. Então, quer dizer, olha, tá vendo a diferença? Essa é a diferença. E o que mais a gente insere nesse processo? A questão dos serviços essenciais. Se você olhar bem a região nossa, norte da Área de Fluminense, você vai ver que a população que vive fora da área central da cidade é muito grande. Eu não tenho esse número aqui, mas é muito grande. Na Europa isso chega a 60 e poucos %. Entendeu? Então, essa população, ela precisa ter serviços de alta qualidade. E que serviços de alta qualidade são esses? A educação. Você tem que ter educação no campo, você tem que ter a saúde no campo, você tem que ter a comunicação no campo, tá certo? Porque ali estão os insumos para a indústria. Então você pode ter as atividades industriais, agroindústria, etc., a partir exatamente da agricultura. Tá vendo? Então, o olhar que você dá à economia rural é que vai permitir que as regiões se transformem, gerando riqueza. Quando você gera riqueza, você se insere no sistema capitalista, tá certo? Então você diminui a desigualdade que existe hoje no mundo, né? Então nós aqui no Rio de Janeiro precisamos incorporar essa visão. Sem incorporar essa visão, a gente não adianta ficar falando de agricultura, que eu vou investir, tudo balela, tudo papo furado. Ou você ouve, entende essa questão, ou você não vai. Tem uma pergunta aqui do Edmundo, depois eu quero fazer uma também ainda em cima dessa sua resposta, mas essa dele é meio que um complemento aí ao que você vem falando, Osmar. Ele diz o seguinte: uma das contribuições que o setor universitário pode dar, principalmente ao ENF, é a de ofertar aos governantes locais estudos e dados técnicos para que as melhores decisões sejam tomadas. Campos vem tomando decisões erradas na economia, aumentando sua dependência dos royalties e ignorando arranjos regionais, para melhorar a infraestrutura, por exemplo. Faltou escuta por parte dos governantes ou faltaram projetos e pesquisas nesse sentido pela academia? Veja só, a universidade, ela tem um papel importante e tem problemas também, claro, lógico que tem problema, né? Porque o que é a universidade, na verdade? É um conjunto de profissionais, de pesquisadores, de cientistas que estão trabalhando lá dentro, tá certo? Alguns têm essa percepção de que realmente é preciso voltar para fora dos seus muros, né? Outros não, outros preferem cuidar lá das suas pesquisas, dos seus papers, etc. Mas você tem um grupo de pessoas voltados para fora, né? Então, e você tem, naturalmente, no contexto da universidade, pesquisa de fundamental importância, conhecimento, você tem realmente. Agora, é preciso pensar como o setor, a atividade real, né, lança mão disso, né? Aí a gente está falando dessa interação. Existe uma teoria chamada, portuguesando, né, tríplice hélice, que é a integração entre universidade, indústria e governo, tá certo? Só que na literatura internacional, essa interação é algo muito complexo. Você vê que isso foi criado lá na Europa rica, né? Na Suécia, mas hoje a própria literatura diz que você não encontra isso com tanta facilidade nos países, não. Essa interação tão, vamos dizer assim, tão equilibrada. Porque essa a interação equilibrada quer dizer o seguinte, que cada um desses elos, né, substitui o outro em dados momentos. Ou seja, a universidade, ela é empreendedora, além de pesquisar, o governo também entra
se dedica à pesquisa, além de investir em projetos públicos, né? A empresa pesquisa, a empresa produz, quer dizer, você vê que existe uma interação perfeita entre esses três elos. Isso não é tão simples, né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa situação ainda piorada, porque, na verdade, muitas vezes você está usando esses conceitos sem saber exatamente o que eles representam, e você começa a fazer uma certa propaganda que tem convênio com a universidade, que houve a universidade, e que tem, enfim. Isso não acontece de fato, porque o que está muito claro para mim é que o governante, depois que ele assume o poder, ele é eleito, do momento que ele foi eleito pela população, ele é o todo poderoso, ele não precisa ouvir ninguém. Isso é o que fica, na verdade. Ele não quer ouvir, até porque isso vai criar uma situação meio complexa, ele vai ouvir coisas que ele não quer, entendeu? Então é melhor deixar como está acomodado. E ele diz que tem parceria porque tem algumas pessoas lá dentro do governo, porque ele conversa com o A, B, C, mas a parceria não é assim. É de interação de fato. E também as empresas precisam entender que elas não dão conta da situação de forma isolada. Resumindo, nós vivemos no capitalismo, e o capitalismo é isso. Quem tem vantagem competitiva evolui, quem não tem recua. E para você alcançar a vantagem competitiva, você precisa encontrar o melhor modelo de organização, né, para avançar. Então a gente tem que ser inteligente nesse sentido, senão a gente não caminha. Respondendo diretamente ao Edmundo, então, na opinião do senhor, falta ouvir, o que falta? O governante ouvir a universidade ou falta um projeto nesse sentido? A universidade tem que ser mais flexível no sentido de estar presente com as empresas têm que estar abertas a ouvir, né? E o governo também. Quer dizer, eu diria que existe problemas nessa interlocução em todas as partes. Okay. Todas as partes. Certo. Tem a pergunta aqui do professor Raul Palácio, reitor da UENF, já que estamos falando aqui sobre a questão acadêmica, mas ele traz um questionamento que a gente já vai caminhando para o final. Depois dessa eu só tenho mais uma pergunta, não sei se o Nogueira tiver mais alguma. Existe diferença, essa aqui é do Raul Palácio, existe diferença entre crescimento e desenvolvimento? A utilização dos royalties nos fez crescer ou nos permitiu desenvolvermos? E aí eu gostaria que fosse uma análise regional, Osmar, não só no caso de Campos. O Norte Fluminense como um todo, São João da Barra, que é um município menor e recebeu muito royalties, Saramã, Carapebus um pouco menos, mas também bem menor, né? Então, assim, esses municípios conseguiram aproveitar essa fatura de royalties? Houve crescimento ou desenvolvimento? Qual a diferença disso? Meu magnífico reitor, um abraço. Realmente o desenvolvimento é o que a gente deve buscar a todo momento, né? Que não é o crescimento. O crescimento normalmente tem para regiões como as nossas, né? Regiões que dependem, né? De recursos naturais, petróleo, porto, etc. Normalmente o crescimento vem de forma exógena, não contempla as nossas regiões, essa que é a verdade, né? O desenvolvimento ele deve ser endógeno, né? Ou seja, ele deve ser de baixo para cima, de dentro para fora, né? E o desenvolvimento ele é caracterizado pelo acesso da população aos bens e serviços, aos serviços essenciais, né? Então, o desenvolvimento você precisa ter produto, renda, emprego localmente, saúde, educação, participação política. Isso é desenvolvimento, né? Então a gente pode ter em alguns pontos, em alguns momentos, crescimento, né? No caso dos royalties, por exemplo, eles possibilitaram o crescimento. Claro, crescimento econômico. Você cresceu, o orçamento municipal é um crescimento, não é? Esse crescimento, eu acho que ele foi nocivo porque ele gerou uma acomodação total a esses governantes que, conforme eu falei anteriormente, pelo fato de ter sido eleito pelo povo, se acha acima de todos, entendeu? Então ele não precisa ouvir ninguém. E usa mal o dinheiro. Nós usamos mal essas receitas o período inteiro.
Em 2009, alcançamos o ponto máximo de produção de petróleo na Bacia de Campos. A partir daí, viemos declinando. Chegamos a 87% da produção nacional. Hoje, a nossa produção é de 30 e poucos por cento. Entendeu? E, está vendo? 50% dessa produção de petróleo gerada na Bacia de Campos, nós desperdiçamos. Porque esses municípios são pobres hoje. Campos acabou de quase não pagar, ainda deve salário, né? Os outros municípios não investem em nada. O investimento desses municípios não chega a 2% da receita corrente, entendeu? Então, quer dizer, você vê municípios com dificuldade de saneamento básico, né? Choveu ontem, vocês viram aí, né? Essa chuva toda deixou toda a região embaixo d'água, com problema sério de saneamento, doenças, enfim. Perdemos uma oportunidade, meu amigo, perdemos uma oportunidade exatamente pela prepotência política e pela ineficiência da gestão pública. Professor, já estava aqui na minha pauta para a gente encerrar com essa perspectiva de melhora econômica para a região, e o Rogério Bacchini, que é um ouvinte assíduo, também fala sobre isso aqui, vi agora nos comentários do Facebook, que é com relação ao Porto do Açu. O que significa o Porto do Açu, né, o desenvolvimento do porto a curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento da região? Olha, estamos falando de 10 anos de experiência, mais um pouco de 10 anos de experiência, né, que a gente vem batendo nessa tecla. São os tais investimentos exógenos de fora para dentro, que acaba construindo um enclave que não tem nenhuma relação com as experiências históricas, culturais do município, da região, município, entorno, etc, etc. Então, você cansa de ouvir propagandas, agora é refinaria, agora é termoelétrica, agora é isso, agora é aquilo outro. As cidades do entorno, elas não se envolvem. Existe uma teoria também, que eu fiz até um artigo uma época aí, é a capacidade de absorção, né? Essa região não tem a capacidade de absorção desses investimentos, nem tecnológicos, né? Nem investimentos para geração de emprego, não tem acesso a isso. Essas empresas, elas precisam atender os seus acionistas também, e cada projeto, ela contrata, importa mão de obra e depois descarta essa mão de obra. Tanto é que São João da Barra foi um município que gerou, na verdade, eu acho que eu tenho até assinado aqui, eliminou, não me lembro agora o número de empregos, mas eliminou mais de 1.000 empregos, 1.000 e tantos empregos, o ano de 2020. O comércio de São João da Barra elimina emprego. Então, quer dizer, não tem muita discussão sobre isso. É um enclave que está ali, que vai gerar riqueza para os seus acionistas, das empresas que são envolvidas, né? Mas a cidade tem tudo para não se inserir, não se envolver e ficar somente com as externalidades negativas, né? Violência nas estradas, trânsito, enfim, saúde que precisa atender o pessoal, enfim, as externalidades negativas, elas são incorporadas, as positivas fogem. Os números mostram isso, né? Não é uma crítica somente, os números mostram isso. Mas há perspectiva de melhora no seu ponto de vista, com a questão da maturação do porto, em geração de emprego, sobretudo, ou você acha que fica nesse patamar que a gente alcançou nesses 10 anos? Exatamente, o porto começou com a finalidade de exportar minério. Hoje não exporta minério. Aí voltou as atividades para o petróleo, que, aliás, era o objetivo lá atrás. Então, hoje, exportamos, né, o petróleo, transbordo de petróleo, fazemos ali e tal, né? São atividades não geradoras de trabalho para a nossa região. As fábricas, né, produzem o tubo flexível, né? Também tem algumas dificuldades, e a termoelétrica não vai empregar. Quer dizer, você tem lá engenheiros, alguns profissionais, né, em funcionamento, ela não vai gerar um número razoável de emprego. O nosso emprego, ele só será gerado no contexto das atividades tradicionais, né, organizadas a partir do conhecimento. É o que nós falamos lá atrás da nossa economia
rural. O nosso caminho é esse, não é o caminho da indústria com base tecnológica que não gera emprego, não aqui, no mundo inteiro gera emprego, mas de forma limitada. E uma boa parte da população não está apta a se inserir nesse sistema. É por isso que nós temos uma desigualdade brutal no mundo. É por isso. Bom, então, aí no caso surgiu uma pergunta, são 8h56, só para a gente fechar às 9h então, já atrasamos mesmo, só para fechar. Professor, o que você ouviu aqui durante o período eleitoral, e aí vai naqueles 11 painéis feitos, né, pelo Aloysio Abreu Barbosa, painéis sobre a crise econômica de Campos, também podemos pegar as mais de 30 entrevistas que nós fizemos com os pré-candidatos, depois com os candidatos a prefeito, e todos eles usaram, depois que Roberto Henriques lançou aqui, vamos dar crédito a quem o tem de fato, o termo dinheiro novo, apesar de não ser, né, nenhuma novidade, mas quem lançou falou a primeira vez foi o Roberto Henriques. Aí, desse conteúdo todo produzido aqui pelo Grupo Folha, ouviu-se muito também trazer novas indústrias. E eu, de certa forma, bem acanhado, sempre combati um pouco essa questão de só trazer novas indústrias e não investir, por exemplo, nas que estão aqui. E não investir em vários setores produtivos que geram emprego de fato, né? E aí pode usar aqui vários exemplos, mas vamos direto ao ponto. Assim como é o Porto, não seria certo afirmar que o senhor é contra o Porto. Não sei se é certo isso. O senhor pode explicar. O senhor também é contra esse só investimento nas indústrias de fora, novas indústrias, e não fortalecer aqui o nosso canavial primeiro, como diz o Aloysio? Veja só, Cláudio, é muito simples a gente entender isso. Essa questão da regionalização, do desenvolvimento regional, né, isso foi pensado lá atrás, na verdade, do século passado, exatamente para desconcentrar o investimento, né, nas grandes capitais, coisas do tipo. Né? E o desenvolvimento regional, né, tinha esse argumento: atrair empresas para o interior. Aqui em Campos nós temos a Codim, por exemplo. Né? A Codim foi criada com esse objetivo. O termo utilizado era distrito industrial. De novo, usar um termo europeu que não tem nada a ver com criar um espaço com paralelepípedo, energia e água para atrair uma grande empresa, entendeu? Isso não funcionou, não aqui, mas em lugar nenhum. Né? O desenvolvimento regional de atração de empresas, o investimento do governo federal para o interior, isso não funcionou. Né? Não funcionou exatamente porque, primeiro, você precisa entender que as vantagens que você tem, o conhecimento que você tem, histórico, cultural, né? Ele muitas vezes não tem nada a ver com essa indústria que chegou. Além da indústria de base tecnológica, gerar poucos empregos. Tenha dúvida, entendeu? Então, quer dizer, isso não funcionou, daí um passo adiante do tal desenvolvimento endógeno. O desenvolvimento endógeno é esse esforço que você faz regionalmente, a partir de toda a sociedade, de todos os interessados, para criar negócios que tenham relação com a sua cultura, a sua história, com o seu conhecimento estabelecido. Tá certo? E aí, quando você faz isso, inserindo conhecimento e apoiado por um processo de governança, você gera riqueza, gera emprego e insere as pessoas. Quero dizer o seguinte: a agricultura, por mais que você insira, são atividades que estão dentro do contexto de nosso conhecimento histórico. Então você vai inserir pessoas. Tá certo? A pesca, quando você desenvolve uma indústria pesqueira, você insere pessoas. Né? Então, quer dizer, é questão de você avaliar o que está relacionado ao seu conhecimento e à sua vantagem comparativa.
São os dois elementos que você precisa entender para evoluir, não é? Inserindo o conhecimento, naturalmente. E com essa revolução aí da indústria 4.0, a tendência é diminuir mais ainda a mão de obra. E com a chegada da internet 5G, aí vai virar uma loucura, né? Mas demora a chegar aqui. Será que demora? Só um detalhe. Eu não quer dizer que eu sou contra a atividade de base tecnológica de conhecimento, não. Também é papel da região incentivar esses novos negócios, né, de base tecnológica, a partir da universidade mesmo. Mas aí você pega, por exemplo, o orçamento de Campos, do Rio de Janeiro, vê quanto eles disponibilizam, por exemplo, para ciência e tecnologia. Campos não tem nada. Uma cidade desse tamanho não tem um centavo para ciência e tecnologia. Isso que é verdade. Então, como é que você quer potencializar negócios de base tecnológica? Os jovens, por exemplo, que estão na universidade, eles podem ser potenciais empreendedores, gerando empregos. Mas, para isso, você tem que ter uma percepção clara, né, do que é isso e se envolver, investindo recursos para que realmente você possa gerar esses novos negócios. Fechou por aí, Neto? Fecha por aqui. Perfeito. Então, agradecer, professor Alcimar Ribeiro, pela presença do senhor mais uma vez. E quando os seus amigos perguntarem hoje, Alcimar, liguei para o senhor mais cedo, o senhor estava onde? Você pode dizer, estava dando aula lá na Folha FM. Grande abraço, bom dia para o senhor, muito obrigado. Que papo agradável, foi muito bom. Um grande abraço, um abraço a todos os ouvintes aí, né? Um abração aos amigos, tudo de bom. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. Neto, mais uma vez, então fechamos por hoje, agradecer aí ao professor mais uma vez e a você também pela participação, né, e titularidade aqui do Folha no Ar, primeira edição. Amanhã tem mais. Amanhã a gente está de volta, isso, amanhã a gente está de volta às 7, se Deus quiser, amanhã com o Charbel, uma entrevista que promete render bastante interação também, assim como foi a do Alcimar, porque é um assunto que está no momento, que é a marcha da vacinação aqui em Campos e no Brasil. Então até amanhã, a partir das 7, se Deus quiser. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, a gente volta amanhã às 7, como o Arnaldo já anunciou, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dedumas Baterias.